Atos foi escrito pelo Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, o homem que de fato foi tremendamente usado pelo Senhor, foi um companheiro de Paulo. Lucas, então, ele era um exímio pesquisador. Claro que o que levou a isso foi a própria pessoa do Espírito. E hoje nós vamos, irmãos, analisar cuidadosamente sobre no poder do seu amor. Nós vamos ler aqui os versículos de 6 até o 8, porque nós somos muito acostumados a entender que este poder que vem do alto é para tão somente pregar o Evangelho, para testemunhar Cristo, mas aqui tem muitas mais coisas que nós desconhecemos, e uma delas é o amor, que a gente vai ver aqui cuidadosamente. Então no versículo 6 diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, como somos gratos ao Senhor por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor tem reservado para nós. Pedimos, ó Pai, a sabedoria dos céus para que compreendamos a Tua Palavra, que Teu Espírito, ó Pai, seja a única voz a ecoar em nossos corações, esteja, Pai, lançando luz sobre as nossas mentes, para que então possamos compreender a Tua Palavra. Revela-nos, ó Pai, todo o Seu amor revelado em Cristo Jesus, e nos dá esta habilidade, capacidade para amarmos, porque o Teu amor foi derramado em nós para essa finalidade, para amarmos uns aos outros, e este é o amor que contagia. O Teu amor é a arma mais poderosa do mundo, é o poder maior do mundo. Que nesta noite, Pai, os nossos olhos sejam abertos para contemplar, e uma vez que contemplamos toda a realidade do Teu amor, Tu faz com que tudo isto seja formado em nós. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, logo quando começou isso aqui, alguns discípulos, numa curiosidade muito normal, comum, legítima também, perguntaram sobre quando iriam acontecer essas coisas, que o Senhor iria restaurar o reino a Israel. Então Jesus disse o seguinte: olha, para vocês não compete saber, tempo, épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Tem coisas que nós não precisamos nem especular, buscar diante do Senhor, mas tem coisas que Ele deseja revelar. Por exemplo, vocês se lembram, em Apocalipse 10, versículo 4, quando aqueles trovões falaram? Os trovões falaram, João, naquela linda visão, então ouviu aqueles trovões e eles falaram. E quando João ia escrever o que os trovões falaram, Deus disse: não escreva isso. Por que Deus disse isso? Porque para nós talvez não haveria necessidade nenhuma de nós sabermos o que os trovões falaram. Pode ser que futuramente, com o corpo glorificado, seja interessante para nós, mas não agora. O assunto nosso não é outro a não ser o seu Filho Jesus Cristo. Mas quando chega no versículo 8, ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tem muita gente que confunde ser testemunhas de Cristo com dar testemunhos. Dar testemunhos é importante quando a igreja está reunida. Quando nós damos os nossos testemunhos de curas e de câncer, embora o Senhor nunca pediu para nós fazermos isso, se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar nem sequer um versículo que Jesus, após ter curado muitas pessoas, Ele disse: agora vocês dão testemunho da minha cura. Não é isso. O Espírito nos foi concedido para testemunhar dele,
para falar dele. Vocês vão falar a meu respeito, disse o nosso Senhor, através do Espírito aqui. Então muita gente confunde, né? Isso aqui faz com que as igrejas ficam cheias de pessoas. Olha, está acontecendo tantos milagres. Hoje as pessoas estão buscando mais os milagres do que o próprio Senhor. As pessoas estão buscando mais as coisas de Deus do que o Deus das coisas. Isso é uma tragédia para a igreja. Então aí a gente se reúne como igreja pensando que nós temos um Deus e Pai, que Ele é obrigado a nos curar, a tratar das nossas necessidades, dos nossos próprios interesses, e não é assim, irmãos. Tem coisas que Ele já deixou muito claro na palavra, como por exemplo, necessidades. Não se preocupem com as vossas necessidades, todas elas Ele disse que Deus, segundo a sua riqueza em glória, iria suprir cada uma delas. As necessidades no âmbito físico, no âmbito emocional e no âmbito espiritual. Uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia de Cristo, vai viver uma vida tranquila. Se você tem dúvida disso, leia depois o Salmo 27, o Salmo 46, que dois salmos que eles trazem ali grandes visões para nós, para que o nosso coração fique bem quieto. Tanto é que ele diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas irmãos, eu quero olhar para esse versículo 8, segundo aquilo que o Pai colocou no meu coração para nós compartilharmos nessa oportunidade. Então nós temos aqui uma coisa muito direta, poder do alto, claro, quando eles iriam receber o Espírito Santo para testemunhar. A palavra testemunhar, ela tem uma raiz que significa mártir, ou seja, vocês falam de Cristo ainda que tenham que morrer. Já pensou? A palavra aqui é muito pesada. Às vezes a gente lê assim, nós não sabemos a dimensão que isso tem. Agora, irmãos, deixa eu dar uma orientação para os irmãos. Tome muito cuidado com a palavra de Deus, para você se acostumar com ela, para você se ficar bem familiarizado com ela, e aquelas verdades que o Pai revelou ao seu coração, se você não orar para que Ele forme aquilo que Ele revelou, essa palavra vai se perder. Aí você vai ter o conhecimento da verdade, mas não a realidade espiritual. Isso é uma tragédia para o cristianismo. Então tem muitas pessoas que, uma vez que conhece a verdade e não ora para que Deus revele essa verdade que o Pai falou ao nosso coração, primeiro que Satanás vem e rouba, então fica só no campo das ideias. Toda verdade que Deus revela ao nosso coração, Ele também deseja formar essas verdades em nós, para que a nossa vida seja consistentemente amadurecida cada dia mais. Então, este é o poder do alto, o poder do Espírito para testemunhar de Cristo, para pregar o Evangelho, para falar de Cristo de uma forma intrépida. Mas este poder também, segundo as Escrituras Sagradas, está relacionado ao seu amor. Vocês se lembram que Gálatas 5:22, a primeira palavra que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Essa palavra amor é diferente do amor nosso que uns pelos outros, que é o amor das afetividades. É o amor, o nosso amor uns pelos outros, aquele amor sentimental, é o amor filéu. É o amor de uma amizade humana. Ele é muito interessante, porque tudo isso procede do sopro de Deus, que Ele então soprou nas narinas do homem. Então nós temos, até o ímpio, ele tem algo de Deus, ele tem o sopro das vidas dentro de si. Ele se torna uma alma vivente. Ele vai viver até 70 anos, 80, mas ele vai falecer. E depois, se não nasceu de novo, ele vai perecer eternamente no inferno, porque não nasceu de novo, porque Jesus foi muito claro: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo da água do Espírito não pode entrar na realidade do reino de Deus. E agora o fruto do Espírito é amor. Este amor de Deus, no grego é ágape, ou agapau. Muito interessante, é um amor altruísta, é um amor incondicional, é um amor doador, é um amor sacrificial, um amor sofredor, um amor que consegue esperar, como aquele pai do filho pródigo. Lembra que ele foi? O pai nunca deixou de amá-lo, então o amor do pai trouxe ele de volta. Quando o filho saiu, o pai disse: ceva um bezerro aí novo, que ele vai voltar,
porque na casa do Pai tem comida, mas acima de tudo tem amor. Nós somos amados pelo Senhor. A nossa regeneração começou no amor de Deus, dizendo o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira. E nunca, tem pessoas que falam o seguinte: é pela dor. Não é pela dor, nunca vai ser pela dor, irmãos. Você pensa isso, alguém falou isso para você, porque ouviu de outro, ouviu de outro, ouviu de outro e caiu lá no diabo. Não é pela dor, é pelo amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Foi por amor. Claro que, às vezes, o amor de Deus nos leva a dores, mas não podemos dizer que é pela dor, porque nós estamos anulando, substituindo, colocando a dor no lugar do amor. Aí perde todo o sentido. Então coloca o amor, aí você pode falar da dor tranquilamente. Não inverta as coisas, porque nós temos uma tendência de inverter as coisas. Lembra quando o Senhor Jesus estava ali em João capítulo 13, que os discípulos chamou ele de mestre e senhor? Eles inverteram ali a ordem. Aí Jesus logo corrigiu, em João 13 mesmo. Ele diz assim: sendo eu Senhor e Mestre. Porque se nós o chamamos de Mestre e depois Senhor, dá uma ideia de que o que vem em primeiro lugar é ele ser aquele ensinador com precisão, mestre no ensino, mas não é. Ele é Senhor antes de ser mestre. Então ele é Senhor em primeiro lugar. Pedro, ele expressou assim pelo Espírito: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor, Ele é dono, é aquele que governa, aquele que manda, aquele que tem todas as coisas em suas mãos. Ele é Senhor, e graças ao Senhor, porque o senhorio dele tem que estar em nossa vida para governar a nossa vida como o rei que Ele é. Porque nós não sabemos governar as nossas vidas, irmãos, nós pensamos que sabemos, né? Mas a gente sempre está dando aquelas escorregadas. Ai, Senhor, tem misericórdia. Ah, Senhor, precisa, e é exatamente isso que Ele quer, que nós venhamos viver uma vida de dependência dEle. Então, irmãos, eu quero ver aqui o poder do Espírito manifestando o amor de Deus a nós. O amor de Deus é aquele amor que nos conquista, é um amor que levou o Filho até a morte e morte de cruz. Foi por amor. Que amor que é esse? É um amor que para os nossos corações ele é tão desconhecido, irmãos. A gente sabemos pela Bíblia, né, que olha, que Deus amou, que deu o seu Filho. Quando Deus entregou o seu Filho, foi para que os homens fizessem tudo aquilo que quisessem fazer com Ele, e fez. Imagina lá o ódio. Ele disse assim, que Ele não virou a face, o rosto daqueles que o feriram. As pessoas tinham tanto ódio de Cristo, aquele que veio para salvá-los, veio para amá-los e trocar seu coração por um novo coração, arrancava com tanto ódio pedaços da barba do nosso Senhor. Imagina o ódio que o pecador tem de Cristo. Falamos ontem para os jovens aqui sobre as 4 faces de Cristo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas cartas também. Algo muito interessante, dizendo que na época em que o Senhor Jesus Cristo estava aqui na face da terra, foram poucos aqueles que o conheceram como rei, porque Ele era um rei diferente de todos. Uma das características do nosso rei é humilde. Ele é um rei humilde, aquele rei que se inclina, porque ele é humilde, diante dos seus. E vimos também em Marcos que ele é aquele servo que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, eu creio aqui, irmãos, imagina só, você que é esposa, você que é marido, você que esteja talvez namorando, imagina se seu namorado falasse assim para você: olha, por tua causa sou capaz de morrer por você. Isso não vai encontrar. Você nunca vai encontrar um amor como este, mas você encontra na pessoa de Cristo, porque Ele morreu por mim e por você, e foi por amor, para nos libertar de nós mesmos, irmãos, para nos transportar. Lembra de Colossenses 1,13? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho
do seu amor. Olha que lindo! Então, nós somos introduzidos neste reino. O reino de Deus, segundo Romanos 14, verso 17, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Este é o reino no qual nós pertencemos, que está recheado de um amor que a nossa mente não consegue compreender. Por que a nossa mente não consegue compreender? Porque, segundo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 17, do amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, se o amor dele excede o nosso entendimento, está além da nossa capacidade de compreender este amor. Tem que ser um amor, deve ser recebido por nós, por fé, por revelação. Irmãos, você tem o amor de Deus revelado em seu coração, na qual você está desfrutando deste amor? São poucas as pessoas que desfrutam do amor de Deus revelado em Cristo, desfrutam deste relacionamento de amor que Ele tanto almeja conosco, irmãos. Fomos chamados para uma comunhão com o Filho do seu coração, a pessoa de Cristo, que fez tudo por nós. Que lindo é isso, irmão. Então, em cada comunidade, aqui na face da terra, irmãos, o Espírito Santo vai tratar segundo a necessidade, naquilo que concerne ao amor de Deus. Então, eu penso que a nossa necessidade maior hoje é amor. Irmãos, nós somos tão frios de amor, mas tão frios de amor, a nossa experiência, ela tem nos tornado ou mais amorosos enquanto obtemos mais do Espírito Santo. Será que temos buscado uma vida cheia do Espírito Santo? Você tem buscado isso diante do Senhor? Uma vida uma vida cheia do Espírito Santo? O que é uma vida cheia do Espírito Santo? Quando de fato nós temos uma vida que é totalmente possuída pelo Espírito Santo, o que nós vamos expressar é o amor de Deus. A gente vê hoje em dia essas crentaiadas, com a Bíblia debaixo do braço, vai para lá, vai para cá, vai para a igreja, cumprimenta, aquela coisa toda, mas irmãos, às vezes o lar está uma porcaria, está tudo desajustado, está uma bagunça, está uma intriga, está cheio de brigas, e chega aqui com uma hipocrisia, irmão, graça e paz, está tudo bem? Às vezes não está tudo bem. O que falta? A revelação do amor, uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser buscado por cada um de nós. Ele diz assim lá em Efésios: enchei-vos do Espírito, enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Todas as manhãs, enche a sua vida do Espírito Santo, e Ele vai realmente traduzir para nós todo o amor que está em Cristo Jesus. O amor de Deus, diz Paulo em Romanos 8, o amor de Deus que está em Cristo, todo o amor de Deus está em Cristo, e Ele está dentro de nós. Então nós temos todo o amor de Deus em nós pela fé. Agora, Deus quer que nós venhamos exercitar a nossa fé de uma maneira como que uma das boas obras é amar o seu irmão. Não adianta você ter fé e não tiver as obras. Você já parou para pensar? Se naquilo que você crê, você tem exercitado essa verdade no seu dia a dia, na sua conduta diária? Você tem esse sentimento de fato, quando você conversa com uma pessoa que não conhece o Senhor, que é um pecador, você tem tido da parte do Senhor esse desejo, não apenas de pregar para ela, irmãos, porque às vezes nós até pregamos para as pessoas por um desencargo de consciência, mas nós temos pregado para essa pessoa porque amamos essa pessoa. Primeiro, se você não amar, não pregue, porque você vai passar doutrina para essa pessoa. Então, ora e fala: Senhor, enche o meu coração do teu amor, para que nessa oportunidade que eu vou ministrar a tua palavra, eu expresse o teu amor, porque eu recebi o Espírito de poder. Poder para quê? Para pregar? É apenas isso, irmãos? Para testemunhar de Cristo? Será que é apenas isso? Não, é poder para amar. Poder para amar. Nós temos a maior força do universo
dentro do nosso coração para amar os nossos irmãos, inclusive os nossos inimigos, pecadores, que nunca nasceram de novo. Então, quando nós exercitamos este amor, nós estamos parecendo com quem? Lembra que Jesus disse lá em Mateus 5,48? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Irmão, mas como nós podemos ser perfeitos como Deus é perfeito? Amando os nossos irmãos, perdoando aqueles que nos ofendem e amando os nossos inimigos. Aí nós vamos ser como nosso Pai Celestial, perfeito como Ele é. Porque nós, antes de conhecermos o Senhor, quem éramos? Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nunca nos teve como seus inimigos. Jesus disse para os seus discípulos: vós sois meus amigos. Abraão foi amigo de Deus, era um idólatra, era um homem que vivia de manufaturar ídolos, mas Deus o chamou e encheu ele de amor. E chegou em Gênesis 17:1, ele disse para Abraão o seguinte: Abraão, anda na minha presença e eu te farei perfeito. Vou te fazer eu vou fazer de você como a minha expressão. Você vai ser a minha expressão, uma expressão de fé. Abraão, pai da fé. Leia depois Gálatas capítulo 3, que lindo texto nós vamos encontrar ali. Irmãos, que maturidade espiritual Abraão ganhou em caminhar com o Senhor pela fé, amando o Senhor. Se nós não amarmos o Senhor, nós não vamos caminhar com Ele, irmãos. Se nós não amarmos a Cristo, não vamos seguir a Cristo por onde quer que Ele vá. Os seguidores do Cordeiro irão seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá. E se Cristo lhe chamar para você ir lá para a Escócia, ou para você ir lá para a África do Norte, será que você vai? E se de repente Cristo lhe chamar para você pregar lá no Estado Islâmico? Imagina você dando tchau para o teu pai, para a tua mãe, para os teus amigos: quero despedir de vocês, valeu o tempo que eu estava com vocês, vocês foram pessoas maravilhosas. Por quê? Você vai morrer? Não, talvez eu morra. Eu vou lá para o Estado Islâmico, e o Espírito Santo já mostrou que eu vou lá pregar, pelo menos 3, 4 vai ser salvo, mas eu sei que eu vou ser morto. Será que nós estamos prontos para seguirmos o Cordeiro desta forma? Se nós o amarmos, iremos segui-lo sim. Obedecer às ordens daquele que é rei, daquele que é nosso Senhor. Ele é dono de nós, Ele nos comprou. Ou você acha que Ele não pode fazer de mim, de você, o que Ele quiser? Pode, mas Ele encontra a resposta em nós? Será que vamos nos dobrar para Ele? Irmãos, Deus deseja, irmãos, fazer muitas coisas através de nós. Mas primeiro Ele tem que fazer em nós primeiro, e nós existimos a Ele. Estão me compreendendo, irmãos? Isso é muito sério. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem como um espírito de poder, mas o espírito de poder é o mesmo espírito de amor. Vocês querem ver só? Eu vou ler aqui 2 versículos, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Irmãos, por favor, preste atenção e guardem isso, e pelo amor de Deus, pelo amor da sua alma, atente para isso, ore sobre este versículo, que ele é maravilhoso, para que Deus forme isto em mim e em você. Diz assim, 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7, está escrito, preste atenção, vamos ler com bastante cuidado, atenciosamente, porque aqui o Espírito está sinalizando algo fundamental para mim e tua vida. Ele diz assim, primeiro no versículo 6, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Essa palavra aqui, o dom de Deus, o que é o dom de Deus? É a pessoa do Espírito. Reavives, por que reavives? Lembra que Paulo fala o seguinte, não apagueis o Espírito? Nós podemos apagar o Espírito? Sim, claro que podemos. Quando nós nos envolvemos muito com o mundo, isso vai fazer com que o Espírito seja entristecido e ele vai apagar. Então, reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Agora, preste atenção, lembra daquele Espírito de poder? Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito? Veja aqui o versículo 7.
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Parou para pensar aqui, irmãos? Presta atenção. Ele não nos tem dado espírito de covardia, de timidez, de pessoas inibidas, e nem de pessoas exibidas, mas de pessoas intrépidas, mas espírito de poder. Quanto poder que nós recebemos quando recebemos o Espírito? Todo o poder. O espírito de poder para testemunhar Cristo, mas um espírito de amor para amar, um espírito de moderação, um espírito de equilíbrio. Irmãos, vocês se lembram quando então Deus pediu para que Moisés mandasse alguns para espiar a terra de Canaã? A maioria que for espiar a terra, Deus diz: espia a terra, é a terra, vê o que tem na terra, porque Deus talvez pensasse que aquele seu povo iria se encantar com a terra. Imagina só um cacho de uva, precisar de 2 homens para carregá-los, um cacho de uva. Que riqueza aquela terra, irmão, porque fala de Cristo. Então, o que aqueles murmuradores, aqueles que não creram naquilo que Deus havia dito, porque Deus havia dito que iria dar a terra para eles, então o que eles viram? Olharam para quem? Para os gigantes. Olha, diante dele nós somos como gafanhotos, esse povo vai nos consumir. Aí Josué e Caleb, que Caleb disse? Não, nós vamos entrar. Deus disse, Deus é por nós. Ele tinha um espírito de poder, mas tinha um espírito de amor, porque atrás de Caleb tinha a sua família também, e ele pôde então entrar na terra e possuir a terra. Agora, por que Caleb? Olha, querido, no meio de mais de 1.500.000 pessoas, Josué e Caleb, a família deles que entraram e possuíram a terra. Mas o que Caleb tinha? Vamos dar uma olhada lá em Números, capítulo 14, versículo 24. Números 14, vamos ler o versículo 24. Muito interessante. Veja aqui que coisa linda, irmãos. Disse assim, Números 14, 24. Deus falando aqui: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Eita! Que outro espírito que ele tinha, irmão? E aquele espírito de poder, de amor e de moderação. Então, ele entrou porque creu no Senhor, recebeu do Senhor tudo que ele havia prometido. E nós não temos recebido um espírito de covardia, mas um espírito de poder, um espírito de amor e de moderação. Então você tem poder para amar, você tem poder para perdoar, você tem poder para falar de Cristo com ousadia, mas com verdade e com amor. Isso é maravilhoso demais. Entende, irmãos? Nós não vamos falar daquele que nós não amamos, jamais, porque são poucas as pessoas que pregam o Evangelho hoje, porque amam o Senhor. Quem que não prega o Evangelho? Irmãos, Paulo fala, em qualquer, guarde bem isso aqui, abra bem os teus ouvidos, em qualquer reunião de pregação da palavra, de estudo da palavra, se nós anularmos Cristo e a cruz, nós somos malditos. O que é Evangelho? Morte e ressurreição. O Evangelho que tem que ser pregado hoje é aquele assim, que Jesus morreu no teu lugar. Aceita Jesus, você é salvo. Isto é mentira, isto é uma heresia do demônio, usando a Bíblia ainda. Para que um pecador seja salvo, seja regenerado, ele precisa de crer que ele morreu com Cristo na mesma cruz com ele, porque é impossível Deus salvar um homem e mulher pecador se a justiça dele não for cumprida neste homem. Deus é justo. Romanos 6,7 fala assim:
aquele que morreu, justificado está do pecado. Romanos 6,8 fala assim: ora, se morremos com Cristo, também cremos que com Ele viveremos. Se você não crê que morreu com Cristo, você pode pertencer a uma igreja evangélica 80, 90, 100 anos, 500 anos e morrer para o inferno, cheio de religião, cheio de conhecimento bíblico. Quantas pessoas estão no inferno hoje orando? O melhor lugar para se ter uma reunião de oração, você sabe aonde que é? No inferno. Tem bilhões de pessoas lá, orando, como aquele rico: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pai Abraão, manda Lázaro, que vai à casa de meu pai, eu tenho 5 irmãos. Não tem jeito. Se eles não creem nos escritos de Moisés, como é que eles vão crer se dentre os mortos ressuscitou um e voltou para pregar para eles? Não, é hoje. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo de crermos no Senhor, receber o seu amor e amar o Senhor e pregar a Cristo crucificado. Presta atenção, em qualquer reunião de estudo da palavra, se não houver a inclusão do pecador no corpo de Cristo, meu irmão, foi uma pregação assim, como diz Oswald Chambers, traidores de Cristo. Ele mandou pregar Cristo e a cruz. Deixa eu só confirmar esses textos para vocês aqui. Abre em 1 Coríntios 1, verso 23. 1 Coríntios 1, verso 23. Olha o legado que o Espírito Santo deixou para a igreja. Isso aqui tem que ser pregado com amor, irmãos. 1 Coríntios 1, 23. Olha o 22 também, para a gente pegar o contexto aqui. Diz assim a palavra, 1 Coríntios 1, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O que significa pregar Cristo crucificado? Cristo é a pessoa, crucificado é a sua obra, mas nós gostamos do frevo. Nós queremos ver uma manifestação de Deus dentro da comunidade, os arrepios. Cuidado com isso. Tem pessoas que chegam e falam o seguinte: eu estou sentindo a presença de Deus. Sentir a presença de Deus. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. Eu tenho que crer que Ele habita em mim. Eu não preciso sentir isto. Olha o que Paulo disse aqui em 1 Coríntios 2, aí mesmo, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ah, o louvor é maravilhoso. É maravilhoso. Ah, tem muitas profecias. Tem muitas profecias. Tem muitos milagres, tem muitas curas. Mas Cristo crucificado é o centro desta igreja? Cristo e a cruz é o centro desta comunidade? Se não for, joga fora, joga no lixo. Agora, o que você está buscando? Olha aqui, deixa eu citar para vocês o texto de Gálatas, Gálatas 1. Vamos ler aqui, irmãos, do versículo 8 e 9 e 10. Gálatas 1, 8 a 10. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus revelada aqui para os nossos corações, para nós não ficarmos iludidos. Você é iludido só se você quiser. Mas a Bíblia é muito clara em trazer esta bendita revelação. Olha só, Gálatas 1, 8 e 9. Mas, versículo 8, Gálatas 1, 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Sabe o que significa anátema? Maldito. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. O Espírito coloca 2 vezes a palavra maldito aqui. O que você tem buscado, meu irmão, minha irmã? Cristo e a cruz? Ou quer outras coisas mais? Porque, imagina só, irmãos, Paulo está dizendo aqui, ainda que um anjo vindo do céu, imagina nós estar agora reunido aqui, de repente esse templo se abre, igual o mar vermelho, e os anjos aqui que a gente vê vindo do céu e anuncia para nós um evangelho diferente do que nós temos ouvido.
será que nós aceitaríamos este evangelho? Irmãos, eu tenho certeza que 99% das comunidades cristãs do nosso país aqui, se os templos abrirem, cheio de gente, e os anjos vêm do céu, eles estão vindo, e onde chega a mensagem de Deus para vocês, todo mundo acata aquela mensagem. Se você não crê na palavra de Deus, você é iludido também, você vai com esses anjos, percebe? Cuidado com o anjo. Nem Moisés queria a presença de anjo. Senhor, o Senhor me faz subir dessa terra do Egito para Canaã, mas não faz quem? Vai comigo? Deus disse, eu vou mandar um anjo. Moisés não queria anjo, porque um anjo lá já caiu, Lúcifer. Se a tua presença, Senhor, não for comigo, não nos faça subir, e eu com o teu povo. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, a palavra de Deus é tão clara. A nossa mente que é bagunçada, nós aceitamos tudo, ouvimos tudo que vem em nome de Deus, nós aceitamos, não se iluda com isso. Mas tem profecia, tem milagre, tem expelir demônios. Jesus foi muito claro lá em Mateus 7, 22, 23. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizaram em nome dele, e as coisas aconteceram. E em teu nome não expelimos demônios, expulsaram em nome de Jesus. E em teu nome nós fizemos muitos milagres, fizeram muitos milagres em nome de Jesus. Mas sabe o que ele vai dizer no verso 23? Apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Meu Deus, imagina que frustração. Senhor, mas nós te servimos lá na terra. Vocês serviram os seus próprios interesses, vocês nunca quiseram um relacionamento comigo, nunca quiseram conhecer aquilo que meu filho fez. Por isso aqui que em Gálatas 1,10 está escrito assim, olha a sinceridade do coração do apóstolo Paulo, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, nós estamos aqui para agradar homens, para passar a mão na cabeça de ninguém, estamos para pregar a verdade, doa quem doer. Entende, irmãos? Nos chamou para isso, nós não podemos baratear essa palavra. Eu sei, você também sabe o tamanho que é esta responsabilidade. Então nós recebemos espírito não de covardia, mas espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio. Se isso fosse realidade na igreja de Cristo hoje, quão diferente seria o estado da igreja hoje, não é verdade, irmãos? Se a igreja se amasse, se a igreja estivesse vinculada em amor, se a igreja perseverava juntos em buscar o Senhor, em orar juntos, estar juntos. Nós somos um povo, irmãos, como diz o profeta Daniel, temos que corar de vergonha, porque nós temos negligenciado o Senhor. Por que a gente negligencia o Senhor? Porque nós não amamos Ele verdadeiramente. É fácil a gente dizer, eu amo meu Senhor, mas irmãos, consulta o teu coração, você ama a Ele verdadeiramente? Irmãos, se nós amarmos o Senhor, essa cidade já estaria de cabeça para baixo. Aqueles discípulos, quando chegaram lá, em Antioquia, em Atenas, os pessoal disseram, estes que estão transtornando o mundo, chegaram até nós. Paulo e Silas, transtornando o mundo, chegaram até nós, chegou até nós também, graças ao Senhor que nós agarramos essa verdade, e essa verdade foi revelada a nós, entende, irmãos? Agora temos que pedir ao Senhor, Senhor, enche-nos do teu amor, para que nós possamos amá-lo cada dia mais, e segui-lo mais de perto. Deixa eu colocar uma nota para vocês aqui, irmãos. Uma das grandes razões pelas quais Deus não concede as suas maravilhosas bênçãos no seio da igreja, sabe por quê? É a falta de amor. Nós já temos o amor de Deus, Ele já foi derramado em nossos corações. Olha, irmão, se você é cristão,
Onde é que você acha que está o amor de Deus? E como que o amor de Deus chegou até você? Na pessoa de Cristo. Quando o Espírito Santo, ele desceu ali em Pentecostes, vocês se lembram, em Atos capítulo 2, havia 120 irmãos aguardando a promessa que ele havia dito. Ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e um poder do Espírito, seria amor. Não recebeste espírito de covardia, mas de poder, de amor. Abra comigo em Romanos, capítulo 5, versículo 5 apenas. Olha que coisa maravilhosa nós temos aqui, irmãos. Que coisa linda. Isso aqui é coisa boa demais, irmãos. É algo assim extraordinário. Esse nosso Pai é um Deus desmedido, Ele não mede o seu amor para dar para nós. Ele diz assim, o versículo 5, Romanos 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado. Derramado onde? Em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Irmãos, o amor de Deus, o Pai, é derramado ao meu e ao seu coração pelo Espírito Santo. Para quê? Primeiro, para você desfrutar deste amor. Segundo, para você compartilhar deste amor. Isso é maravilhoso demais. Agora, se a gente não sabe como usufruir deste amor para nós mesmos, este amor só será real em nós quando ele for exercitado. Gente, e Deus, com os arranjos dele, Ele faz cada coisa, Ele providencia tantas maneiras para a gente exercitar esse amor. Amar o amável, eu não tenho dificuldade de amar o amável. A irmã Geni, irmão Felipe, irmão Valdir, Carlinhos, irmão Gabriel, Gringos, acho que o Max. Você acha que eu tenho dificuldade de amar esses irmãos? Claro que não. Começa a conviver juntos, a gente começa a amar, e vice-versa. Mas, para fazer um exercício com este amor, Deus coloca aquelas pessoas que, misericórdia, parece que a sogra está enlouquecendo cada dia que passa. Meu Deus, essa sogra aqui é demais. É para você amar ela. Ah, mas o meu chefe lá no meu trabalho, aquele cara me passou eu para trás, e eu vou na justiça. Ama ele, ama ele. Teve uma vez, tinha uma irmã, estava sofrendo durante 4 anos, sofrendo. Um dia ela foi em casa e disse o seguinte: pastor Cláudio, tem um irmão que eu emprestei para ele R$500, já faz 4 anos ele não me paga. E todas as vezes que ela via ele com uma camisa nova, ela sofria, falava: desgraçada lá, para não me paga, mas comprou uma camisa nova. E assim, ela sofrendo. Eu falei o seguinte: irmã, vai procurar esse irmão. Fala assim: irmão, primeiro eu fiz uma pergunta para ela: esses R$500 está te fazendo falta? Não. Então procura este irmão e fala para ele: irmão, você lembra daqueles R$500 que você me emprestou? Eu quero lhe presentear, não precisa me pagar mais para mim não. Aí passou uns dias, ela encontrou o irmão e falou para ele: olha, irmão, você aqueles R$500, não precisa pagar, é de presente para você. Irmã, obrigado, até que eu estava lembrando, eu fazendo hora extra para te pagar. Não, fica, é de presente, é teu. Aquela irmã, nossa, mas se sentiu tão aliviada, começou a dormir bem, a felicidade invadiu o coração dela. Meus irmãos, nada é nosso. E depois o Senhor, ela tinha um sonho de comprar um apartamento lá em São José do Rio Preto, e o Senhor abriu as portas, ela pôde comprar um apartamento, pagou que nem viu, comprou um carro novo. Aquela irmã começou a prosperar, percebe? Que coisa linda, irmãos. Ficamos amarrados com pessoas, perdoa, nós temos o amor de Deus. Se a gente não ama, a gente não vai perdoar. Deus amou-nos, por isso Ele nos perdoou em Cristo. E agora, irmãos, imagina Cristo lá na cruz. Imagina Deus o Pai
lançando a sua ira sobre o filho, sobre o meu e o seu pecado. Foi isso que ele fez. Imagina o filho. Irmãos, olha, é uma coisa assim que eu fico abismado. Queridos, nunca queira resolver o seu problema, ou não queira o seu problema resolvido, sem antes encontrar ou dividir o seu irmão. Conversa com ele. É importante. Quando você tem um problema aí que está difícil, vai aos pés do Senhor. Sabe o que o Senhor vai dizer para você? Vai falar com o irmão. E aquele teu irmão vai lhe ajudar. Porque Deus quer ver isso em nós, uma mutualidade na nossa comunhão uns com os outros. É amando uns aos outros que o amor dele vai fluir de nós, vai ser exercitado em nós. Olha quantas vezes você vai encontrar na palavra: amai-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo lá em Romanos 13:10 fala que o amor é o cumprimento da lei. Você amando o seu irmão, você está cumprindo toda a lei de Deus, toda, porque o amor é o cumprimento da lei, disse o Espírito através de Paulo, Romanos 13, versículo 10, é maravilhoso demais. Então, queridos, você, nessa oportunidade, você possui algum companheiro de jugo? As mulheres possuem companheiras de jugo? Aquelas irmãs que se relacionam com irmãs, porque tem que estar na relação para dividir o seu jugo, porque aquela irmã já está com a sua cabeça no jugo, então coloque sua cabeça lá também, para ajudar aquela irmã. Irmão, você tem um companheiro de jugo? Eu tenho 2 irmãos que são preciosos, embora não moram aqui, moram muito distantes, mas são meus companheiros de jugo, eu divido com eles dividem comigo, são irmãos maduros no Senhor. Às vezes eu fico até sem graça, um irmão tão maduro, um irmão que eu admiro, um irmão que é pregador, e vem falar comigo dos seus problemas. Eu fico pensando, como é que esse irmão pode ter problema? Como é que esse irmão que conhece tanto o Senhor, esse irmão que tem viajado o Brasil inteiro, esse irmão que é uma bênção, inclusive já pregou aqui uma vez, fala para mim dos seus problemas, das suas fraquezas, das suas necessidades. Meu Deus! E aquilo me edifica. Percebe, irmãos? Companheiro de jugo, está os 2 juntos na mesma canga. Isso é cristianismo, um ajudando o outro. O que é a igreja? A igreja, vivendo a sua ação por amor, é um ajudando ao outro. Por isso que na igreja não pode haver necessidade. Agora, nós não podemos ter um discurso de amor e não vivenciar essa realidade. Senão aí também, irmãos, aí é hipocrisia. Temos que amar uns aos outros. Olha que interessante, estou lembrando de um texto aqui. Abra em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 2 e 3. Porque a igreja, interessante que o Espírito Santo, ele não oculta as fraquezas que a igreja tem. Ele diz assim, Filipenses 4, verso 2. Paulo aqui está rogando: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Concórdia, aqui a concórdia, pensa com o coração, mas pensam que haja acordo. Este acordo é proveniente de um laço de amor, um laço de coração. Elas estão pensando, estão tendo opiniões divergentes, porque as nossas opiniões, elas vão gerar em nós divisões. As convicções vão nos unir. Isso é maravilhoso. Então, rogo, eu não posso ter mais, irmãos, façam com que essa carta chegue até elas, para que elas pensem concordemente no Senhor. E aí Paulo vai escrever no versículo 3, a ti, olha que interessante, irmãos, a ti, fiel companheiro de jugo. O que é o companheiro de jugo? Na mesma canga, aquele irmão, aquela irmã que vai lutar junto com você, companheiro de jugo. Irmãos, nós temos que ser companheiros de jugo, levar as cargas um dos outros, que Paulo fala em Gálatas 6, verso 2, levai as cargas um dos outros, aí vocês estão cumprindo a lei de Deus.
Ele continua o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Evódia e Síntique tinham um nome escrito no livro da vida, mas elas estavam tendo ali divergência. No meio do povo vai ter divergência, mas tem que ter perdão e amor também. Amor e perdão. E ele continua dizendo: queridos, eu estou aqui preso, estou aqui sofrendo, mas vou escrever algo que está acontecendo aqui comigo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, o equilíbrio, conhecido de todos os homens. Perto está o Senhor. Entende, irmãos? Ele está bem perto. Agora, como que isso é possível, irmãos? Como que isso é possível? Irmãos, você sabe, eu vou pegar o contexto deste texto aqui, no contexto geral dessa carta. Muito interessante, porque às vezes nós temos que ler a carta de Paulo, pegando e abrangendo todo o seu contexto. Você viu o que Paulo falou aqui para eles? Mas por que Paulo, inspirado pelo Espírito, disse isso para esta igreja, com as dificuldades que eles tinham ali? Sabe o que Paulo disse? Sabe o que Paulo fez por esses irmãos? Abram comigo, lá em Filipenses 1. Irmãos, que coisa linda isso aqui enche meu coração de alegria, irmãos. Isso aqui faz meu coração transbordar de alegria. Olha o versículo 9, que coisa mais linda. O apóstolo Paulo disse assim, Filipenses 1, verso 9: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Irmãos, nós temos orado um pelos outros para que o amor do irmão, da irmã, aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, é o propósito, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Mas Paulo orou para que o vosso amor aumente mais e mais. Deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui, irmãos, e guarde bem isso aqui, preste bem atenção. Aí nós já estamos já encerrando. Queridos, o que tem lhe destruído? Fala para mim. O que te destrói? Fala bem alto para o diabo escutar. Irmãos, a doença, ela não te destrói, jamais. Vamos pensar outra coisa, problema financeiro não te destrói. O que mais? Problemas administrativos também não te destrói. Perseguição também não te destrói, muito pelo contrário, é promessa de Deus, é bênção para mim, para você. Então, não há ninguém que possa te resistir, porque você tem a vida de Cristo, tem o amor de Deus, você tem tudo, que é o teu Filho Jesus. E outra, não virá para mim, para você, nenhuma provação que está além da nossa própria capacidade de suportar, disse o nosso Senhor. Então, irmãos, agora tem uma coisa que te destrói. Eu quero que agora que você tiver amor pelo Senhor, você vai chorar. Tem uma coisa que te destrói, a mim e a você, chama-se solidão. Agora eu quero que você pense em uma coisa. Quando o nosso amado Senhor estava ali na cruz, o que aconteceu? Quando o meu e o seu pecado foi colocado sobre Ele, lembra o que Ele disse? Deus meu, por que tu me abandonaste? Que solidão que foi aquela, irmão? E por quê? Porque o Senhor na cruz experimentou a sua solidão e a minha solidão. Sabe por quê? Para que você nunca mais fosse desamparado,
para que você nunca mais fosse deixado a um barco à deriva, porque Ele é contigo. Vamos ler aquele texto de Hebreus 13, verso 5. Hebreus 13, verso 5. Texto maravilhoso. Nós vamos encerrar com esse texto aqui, irmãos. Hebreus 13, versículo 5. Ele diz algo tão importante para o nosso coração. Ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Ele está dizendo aqui a palavra de Deus: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, 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 jamais te abandonarei. Que Cristo é este? Você entende o amor de Deus, irmãos? Entende o amor de Deus? Então nós podemos dizer que, de fato, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Senhor, que nós possamos ser como está expresso no Salmo 133. Eu vou citar apenas 2 versículos do Salmo 133 e vamos orar encerrando esse tempo. Abram comigo. Olha como que a igreja em amor, ela funciona. Sem o amor de Deus não há como ela funcionar. Então, olha o versículo 1, que diz assim, Salmo 133, verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Queridos, prestem atenção agora. Quem disse isso aqui é o Espírito Santo através de Davi. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Essa realidade, o próprio Espírito ele expressa assim, no versículo 3. Quando nós estamos vivendo em união, unidos um com os outros, Dona Marta e os demais irmãos aqui, logo a senhora vai saber o que isso significa. Eu amo muito a Dona Marta, é uma mulher que ela persevera em seguir o Senhor nas reuniões da oração. Ontem eu achei até engraçado, ela falou: olha, eu vou ficar bem pertinho de você, você vai pregar, aí não vai dar, aí eu não posso dormir aqui, né? Aí o irmão falou o seguinte: não, aí você está do lado dele, se estivesse de frente dele, ele veria você dormindo. E aqui, presta atenção agora, quando nós estamos juntos, reunidos, debaixo do nome do Senhor, verso 3, é como o orvalho do irmão, que traz vida para nós. A vida ali, quando a igreja se reúne, ela é manifesta, que desce sobre os montes de Sião. Ali, na reunião dos santos, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Entendeu, irmãos? Compreendeu a importância que é o reunir do povo de Deus? Que Ele continue falando aos nossos corações, irmãos, e revele mais e mais dEle. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, como somos gratos ao Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe nessa oportunidade aos nossos corações. Pai, nós agora compreendemos e entendemos, pedimos, ó Pai, que Tu a venhas formar essa verdade em nosso coração, Pai, para que ela nunca se aparte de nós. Obrigado pelo Teu falar, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado pela saúde, obrigado pela sabedoria que o Senhor nos dá para compreender as Escrituras. Obrigado pelo privilégio que temos de desfrutar de Cristo, desfrutar de Ti, desfrutar do Teu amor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.